Tudo bom, meus amigos? Estamos aqui hoje para responder a nossa primeira questão dessa retrospectiva que a FESU está fazendo, das questões das provas passadas. E hoje uma questãozinha de processo civil para vocês. E uma questão de processo civil da última prova, do último concurso, a segunda questão da primeira banca. Ou seja, um ótimo termômetro aí para a gente ver como a Defensoria costuma cobrar. Essa última prova cobrou entendimentos dos tribunais de cúpula, né, STF, STJ, de maneira bastante direta e prática, tá? Nessa questão aí, a gente vê que teve uma ação de cobrança, o réu perdeu e depois de publicada a sentença, né, depois de tomar ciência daquela sentença, mas antes da intimação no diário eletrônico, o réu interpôs a apelação, tá? Depois disso, depois que as partes foram intimadas no diário eletrônico, o autor opôs embargos de declaração. A questão perguntava se esse recurso de apelação do réu deveria ser conhecido ou não. Basicamente, meus amigos, a questão tratava de dois temas que refletiam a chamada jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, tá? O primeiro deles é a questão da intempestividade ante tempus, ou recurso prematuro, recurso extemporâneo. O que isso quer dizer? Quer dizer que refletiu um entendimento consagrado do STF, à época da prova, né, a égide do Código de 73, que aqueles recursos, aquela apelação que era interposta antes do início do prazo, ela não deveria ser conhecida. Então, o STF cunhou uma jurisprudência, que acabou se alastrando por todo o judiciário, de que os recursos só seriam tempestivos se interpostos após o início do prazo. Como é que isso fica hoje, no Código de 2015, como isso deveria ser respondido hoje? O artigo 218, parágrafo 4º do Código de 2015, ele expressamente ultrapassa esse entendimento, tá? Ele fala que os atos processuais praticados antes do início do prazo devem ser considerados válidos. A gente percebe aí que o Código, mais uma vez, prestigiou o julgamento de mérito, a primazia realmente da resolução da lide, de fundo da questão. Ou seja, não é por um mero aspecto formal da apresentação do recurso antes mesmo do início do prazo que ele deveria deixar de ser conhecido, tá bom? Então, à época da questão, esse recurso não deveria ser conhecido porque ele era intempestivo à luz dessa jurisprudência do STF. Hoje, esse recurso seria conhecido porque o Código expressamente fala que os atos praticados antes do início do prazo são considerados válidos, beleza? O outro aspecto dessa questão, que também é um reflexo da chamada jurisprudência defensiva, e estava na época consagrada na súmula 418 do STJ, era a questão da oposição de embargos de declaração por uma parte e apelação ou outro recurso pela outra. Isso só é possível porque essa é uma hipótese que excepciona aquele princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, tá? Então, ao mesmo tempo que cabe um recurso principal, por assim dizer, cabe também a oposição de embargos de declaração que vem integrar formalmente aquela decisão atacada pelo outro recurso, no caso a apelação, tá? E qual que é o problema? O problema é que essa súmula 418 diz o seguinte: se uma parte interpôs a apelação, tá? Como fez o réu nesse caso, e a outra interpôs embargos de declaração, após o julgamento desses embargos, a parte que interpôs a apelação tinha necessariamente que ratificar, confirmar o recurso, tá? Então ela tinha que falar, eu confirmo o meu recurso. Já que vocês julgaram antes embargos de declaração, mesmo assim eu quero que seja julgada a minha apelação. Isso também não se justificava em muitos casos, porque os embargos de declaração, em grande parte das vezes, eles não modificavam a decisão, a sentença em si. Então, qual o sentido de ter que ratificar aquela apelação só por, de novo, uma exigência formal, né? Então, o Código, mais uma vez aqui, ele ultrapassa esse entendimento expressamente no artigo 1024, parágrafo 5º. O artigo 1024, parágrafo 5º, que motivou, inclusive, o cancelamento dessa súmula 418 da STJ, diz que nessa hipótese que é interposta, por exemplo, uma apelação e também opostos embargos de declaração, se o julgamento desses embargos não mudarem em nada a sucumbência naquela sentença, ou seja, não mudarem na essência aquele julgamento que foi atacado pela apelação, a apelação não precisa ser ratificada, não precisa ser confirmada. Então, mais uma vez aqui, a resposta hoje seria oposta ao que foi na época do concurso, ainda sob a luz do Código de 73. Então, para fechar, o recurso, à época, a resposta era: o recurso não deve ser conhecido, não deve ser julgado, porque ele é, de acordo com a STF, extemporâneo, interposto antes do início do prazo, portanto, intempestivo, e também porque ele não foi ratificado após o julgamento dos embargos de declaração.
Hoje, como ficaria? O recurso deve ser conhecido porque os atos praticados, um recurso interposto antes do início do prazo, é válido de acordo com o código, não precisa citar o artigo necessariamente na prova preliminar, e também porque, como não houve modificação da sucumbência no julgamento daqueles embargos de declaração, não há mais necessidade de ratificação da apelação, tá bom? Inclusive, como eu falei, a súmula 418 da STJ foi cancelada, tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado, continuem aqui com a gente na FESU-DEPERJ. A gente preparou um módulo também para vocês que está sendo lançado nessa próxima semana da Defensoria Pública no novo CPC, para a gente analisar lá todos os aspectos e com isso tentar acertar questões de prova aí, beleza? Fiquem com Deus, um abraço.